Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está aí na sua telinha. Semana de 15 a 21 de novembro e o mural de notícias. Cabral recebia mesada e grupo chamava propina de oxigênio, diz MPF. Empreiteiras negociaram propina para abafar a apuração de cratera do metrô. Fundo contra impactos ambientais emperra negociações na COP22. Denver é a primeira cidade americana a autorizar o uso social da maconha. Aposentadoria de servidor bate recorde por temor de reforma da Previdência. E uma vez lido o mural, a gente vai para aquela aulinha de destaque. E vamos então para a aula de destaque. Está aí na semana de 15 a 21 de novembro. Cabral recebia mesada e grupo chamava propina de oxigênio, diz o Ministério Público, não é? E para você que está aí acompanhando com todo esse pesar, né, com essa tristeza, a falência da segunda mais rica cidade do país, não é? A porta de entrada para a imagem do Brasil. É quem vem de fora visitar o Brasil, tem como o Rio de Janeiro a preferência, praticamente em 50% aí dos turistas preferem o Rio de Janeiro, por isso que a cidade maravilhosa é chamada de porta de entrada para o Brasil, e aí realizou Copa do Mundo, realizou Olimpíada, e agora nós sabemos por que todas as obras realizadas durante a gestão Sérgio Cabral tiveram assim o dobro ou o triplo daquilo que havia sido orçado. Acabou, né? O caso mais escandaloso de todos é a reforma do velho Maracanã, que custou aí aos cofres públicos mais de R$1 bilhão. Agora faz aí um cálculo, o candidato. Se Sérgio Cabral ficava com 5% de cada obra, e a reforma do Maracanã custou mais de R$1 bilhão, dá uma mega sena acumulada aí de boa só em uma obra para o ex-governador, que agora está lá em Bangu, né? Se eu não me engano, Bangu 3, prisão inclusive inaugurada durante a gestão de Sérgio Cabral, que deve ter sido muito bem recebido com todas as homenagens que a gente espera na prisão que ele inaugurou. Então eu fiz aqui só um esqueminha na lousa para lembrar você desse fato, que claro, será lembrado aqui pelo NEAF mais vezes, aqui no Top, por mim, mas vamos lá dar uma olhadinha do que o Sérgio Cabral está sendo acusado, por que a esposa dele, que recebeu, né, um anelzinho assim de presente, de aniversário, que custou R$800 mil, o que é um anelzinho de presente? Não é nada, não é? Mas vamos lá para a lousa, que eu tenho aqui só, rapidamente, um lembrete para você, né, a prisão do ex-governador e algumas das acusações que o MPF está movendo contra, então, Sérgio Cabral, que ele recebia 5% apenas de todas as obras que foram feitas. Como eu lembrei agora há pouco, a reforma do Maracanã, você imagina, todas as obras que foram realizadas agora para preparar a cidade para a Olimpíada, com certeza molhou a conta de Sérgio Cabral no exterior, com certeza. E ele recebia aí uma mesada, porque, é claro, né, para quem dava os jantares, para quem fazia as viagens que o ex-governador fazia, óbvio que uma mesadinha dessa aqui de R$300 mil ajuda aí por baixo a manter o seu padrão de vida, né? Agora, vamos lá, cuidado que não foi só Sérgio Cabral detido. Você tem aí
Wilson Carlos Cordeiro e Hudson Braga, né, secretário do governo e secretário de obras, também foram presos. Carlos Emanuel Luiz Carlos Bezerra, operadores financeiros, também estão presos. José Orlando e Wagner Jordão Luiz Paulos Reis, que eram encarregados, claro, de fazer a lavagem do dinheiro, porque um dinheiro desse sujo não fica muito bem no bolso de pessoas decentes, então tem que dar uma lavada. E a esposa de Sérgio Cabral, segundo o juiz, não havia necessidade da prisão agora, já que os bens foram todos bloqueados, né? Ainda bem, e óbvio que ela não vai poder ir até o aeroporto do Galeão, pegar um avião e ir chorar a prisão do seu marido em Paris. Então, ela não foi detida por isso. Decretados os bloqueios de valores dos devidos acusados e mais 44 empresas, isso é o que a gente sempre lembra aqui, né? Eu lembro para você e é claro que você está careca de saber. O cara aqui não é o único corrupto. Infelizmente, ele não é o único corrupto. Tem todo um leque aí que mama, né, que se beneficia do dinheiro público e a cidade do Rio de Janeiro falida, querendo descontar isso no bolso do servidor, tá? Público. Também existe mais 13 suspeitos que estão sendo investigados pelo MPF. E o MPF calcula que o rombo, isso por baixo, porque é claro que ele pode dobrar ou triplicar. Por baixo, 250 milhões de reais por baixo. Agora, para a gente finalizar, claro que também foi decretada a prisão de um outro ex-governador, lembrando que jornais internacionais como o New York Times, jornais da Inglaterra, da França, andaram colocando isso como manchete. 2 ex-governadores da segunda mais importante cidade do país foram praticamente presos, né? Inclusive o garotinho chorou, esperneou, deu aquele show, né, coitado, que provavelmente esqueceram a fralda, porque é um garotinho ainda, precisa ser, né, ter aí um cuidado com ele e não esquecendo também que Garotinho e Cabral andaram muito tempo de mãos dadas até que, a partir de 2012, Antony Garotinho começou a revelar no seu blog fotos de todos os luxos, de todas as festas que Sérgio Cabral dava, e aí houve um rompimento entre os dois ex-governadores, né? Lembrando também que a prisão de Sérgio Cabral bate duro no PMDB, lembrando que durante a gestão Lula, Sérgio Cabral foi muito bem assessorado, governador e presidente andaram de mãos dadas aí por um bom tempo, e lembrando que Sérgio Cabral pertence ao maior partido, ou pertencia ao maior partido do país. Isso vai ter aí, lá no futuro, alguma repercussão mais dura para o PMDB. Volta aqui comigo, que eu preciso passar aqui os slides. Tá aí Sérgio Cabral, que agora está com o cabelinho mais cortadinho, né, sendo encaminhado para Bangu. E você depois lê com calma aqui os slides e confere aqui no link de 17 de novembro o que eu tentei aqui por cima discutir com você. Fechou? E continuando aqui o nosso top, Brasil Metrô. Empreiteiras negociaram propina para abafar a apuração de cratera do metrô, gestão geral do Alckmin, PSDB. Então, pegaram PT, pegaram PMDB. Quando será que vão pegar o PSDB? Vamos aguardar aí com muita emoção, mas essa obra da linha amarela lá de 2007, onde inclusive houveram vítimas,
morreram durante o desmoronamento aí dessa cratera, tudo indica tem sujeira aí, e a Folha de São Paulo principalmente anda levantando esse caso e é bom você ficar de olho. Relação: negociação de propina e acidente na construção da estação Pinheiros. Sugestão de leitura: TJ mantém a absolvição de acusados por cratera no metrô de São Paulo. Mundo Natureza. Fundo contra impactos ambientais emperra nas negociações da COP22. Então tá aí a COP22, Marrakech. Marrakech. Qual foi a última COP antes dessa? Não foi? Não foi a de Paris? COP21, então. Terminou agora, dia 18, a COP22, sem nenhuma grande repercussão. Tudo indica as coisas estão no morno por causa principalmente da eleição dele. O homem mais falado no mundo no momento, não é? O Donald Trump. Então, a eleição do Donald Trump deixou a COP22 sobre aí uma certa, vamos dizer assim, apreensão. O que será que o novo presidente dos Estados Unidos vai fazer com aquilo que foi decidido lá na COP21 de Paris? Vamos aguardar. Relação: efeito das mudanças climáticas e negociações de Marrakech sobre o clima. Sugestão de leitura: Kerry vai à COP22 negociar acordo do clima após posicionamento de Trump. Mundo Maconha. Denver é a primeira cidade americana a autorizar o uso social, social da maconha. E eu espero, candidato, que você já tenha aí uma listinha do que a maconha anda fazendo lá nos Estados Unidos, hein? Além de agradar aqueles que gostam de um bom e velho reggae. Isso, então dá uma olhadinha, porque nessa última eleição onde Trump foi eleito, algumas cidades também colocaram aí a decisão para o eleitorado se a maconha deve ser legalizada, se ela deve ter uso recreativo, se ela deve ser usada como remédio. Vai ficando esperto, porque a marihuana anda indo muito bem aí pelo mundo, principalmente na terra do Donald Trump. Relação: Denver é a primeira cidade dos Estados Unidos a regulamentar a maconha. Iniciativa 300. Sugestão de leitura: Califórnia, Massachusetts e Nevada legalizam o uso recreativo da maconha. Brasil, aposentadoria. Aposentadoria de servidor bate recorde por temor de reforma da Previdência. E como já sabemos, o atual presidente brasileiro, não é? Michel Temer, vai fazer, isso já está mais que claro, uma grande reforma na Previdência e, óbvio, houve aí um recorde de procura pela aposentadoria, porque muita gente não vai gostar de esticar o seu tempo de serviço, já que é um direito dela recorrer à aposentadoria, isso que esteja dentro do prazo, claro. E como há essa necessidade, e olha, e não é só no Brasil. Se você pegar, por exemplo, a França, a Previdência lá também anda tendo apuros, né, quebrando, e outros países do mundo estão revendo aí o ano de aposentadoria, tudo. Por quê? Porque é mais que claro que o ser humano, né, principalmente nós aqui ocidentais, estamos com o nosso tempo de vida cada vez mais esticado. Então, vai ter aí a repercussão, sim, na Previdência. Ok? Relação: aposentadoria e reforma da Previdência. Sugestão de leitura: reforma da Previdência se torna o maior desafio do ajuste fiscal de Temer. E
vamos à solução do desafio da semana passada. E para você que não viu qual é a questão, ela está aí na sua telinha. E eu espero que você escolha, claro, a alternativa B de bola, William Shakespeare. Não é? Ser ou não ser, eis a questão. Então, o pai aí, o considerado pai, né, um dos pais do teatro moderno, William Shakespeare, que é muito lido e apreciado até os dias de hoje, é a alternativa correta. E é óbvio que o escritor, dramaturgo aí dispensa qualquer apresentação aqui do professor Marcos. Fechou? E vamos para o desafio dessa semana. O governo e a guerrilha das Farc firmaram um histórico acordo que pretendia pôr fim a mais de meio século de conflito armado. O governo e as Farc chegaram a um acordo de paz depois de quase 4 anos de negociações. O pacto só se tornaria efetivo se fosse aprovado pela população em um referendo ocorrido em 2 de outubro. O acordo rejeitado pela população no referendo referia-se: letra A, a Bolívia; letra B, a Colômbia; letra C, ao Panamá; letra D, ao Chile; ou letra E, ao Equador. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 15 a 21 de novembro, esperando que você tenha gostado e que tenha sido muito útil, aí, e que seja, né, claro, muito útil a sua pesquisa, a sua leitura, ao seu prazer aí em olhar, ler, pesquisar questões de atualidades. Abraço, fique aí estudando, que a gente fica aqui trabalhando. Até mais.